noite, amada igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possam reinar em nossas vidas. Que bom, meus irmãos, mais uma vez, Deus nos proporcionar esse momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos em nome de Cristo, para adorarmos a Cristo, para invocarmos a Cristo e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado a você que nos visita. Para nós é uma imensa alegria poder adorar e cultuar esse Deus por sua presença. Meus amados irmãos, a abertura do nosso investimento foi muito boa. Deus, todavia, Ele levantou homens, Ele enviou homens para estar anunciando a sua verdade. Assim como aconteceu com os 70 discípulos que foi enviado, a qual nosso irmão chileno trouxe aqui. Deus sempre teve a preocupação de levantar homens e enviar eles para estar alertando o povo sobre todo o engano que eles estavam percorrendo e fazendo. E Deus levantava homens para estar levando a sua verdade. Irmãos, qual era o objetivo do profeta a qual Deus levantava? O profeta de Deus, ele tinha a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus. Essa era a responsabilidade que o profeta tinha. Era de transmitir a mensagem de Deus. O profeta, ele recebia uma mensagem de Deus e devia entregá-la ao destinatário. Esse era um ofício muito sério, no qual o profeta se tornava um porta-voz de Deus aqui na terra. Essa era a missão e o objetivo do profeta a qual Deus levantava. Ele era um porta-voz de Deus aqui na terra. Ele era aquela pessoa que levava a mensagem a qual Deus mandava ele levar até as pessoas destinadas. Outra característica do profeta de Deus. O profeta de Deus, meus amados, era aquele que falava não para agradar o homem. O profeta, ele não falava para agradar o homem. A mensagem que Deus determinava que ele falasse, ele ia lá e falava. Se a mensagem era de morte, ele transmitia morte para o povo de Deus. Se a mensagem era de vida, o profeta transmitia a mensagem de vida para o povo de Deus. Se a mensagem era arrependei-vos do vosso pecado, o profeta, ele dizia, assim diz o Senhor, arrependei-vos dos vossos maus caminhos e endireitai as suas veredas. O profeta, em momento algum, ele falava para agradar o homem. Mas o profeta era aquele que recebia a mensagem e tinha o compromisso e a responsabilidade de entregar da mesma forma que Deus mandou. Assim fazia o verdadeiro profeta de Deus. O profeta de Deus, ele transmitia a verdade de Deus para o povo. O profeta alertava
o povo do pecado a qual eles estavam vivendo. Se a mensagem era essa, o profeta ia lá e alertava a maneira como eles estavam vivendo, totalmente pecaminosa diante de Deus. O profeta alertava. O profeta alertava o povo a consequência do pecado que eles estavam o quê? Vivendo. O profeta falava, da maneira que vocês estão vivendo, uma forma totalmente pecaminosa, vai ter grandes consequências que vai vir para a vida de cada um de vocês. O profeta lhe falava para o povo que aquele pecado que eles estavam cometendo diante de Deus, Deus não se agradava nem um pouco. Deus não se agradava nem um pouco. Isso é mais uma das características do profeta de Deus, era alertar o povo da maneira como eles estavam vivendo diante de Deus. E alertava o povo as consequências que eles iam ter se eles continuassem andando uma vida totalmente tortuosa diante de Deus. Esse era o profeta verdadeiro de Deus. Mais uma vez, que não falava para agradar homens, mas todavia só levava a verdadeira mensagem a qual Deus mandou ele dar para o povo. Essa era a missão do profeta de Deus. Essa era a missão do profeta de Deus. O profeta de Deus com ele não tinha medo. Que nem eu falei aqui para os irmãos. Se a mensagem de Deus era de morte, ele ia lá e dizia que era de morte. Se era de vida, ele ia lá e falava que era de vida. Se era de se arrepender, ele falava, arrependei-vos dos vossos maus caminhos. Esse era o profeta verdadeiro de Deus. Porque nós sabemos que já naquele tempo existia também o quê? Os falsos profetas. Os falsos profetas, eles faziam tudo diferente daquilo que o verdadeiro profeta de Deus fazia. O verdadeiro profeta de Deus, ele não falava para agradar o homem, mas o falso profeta, tudo que ele falava era para massagear o ego daquelas pessoas que andavam totalmente pecaminosas no caminho de Deus. Esse era o falso profeta. Mas o verdadeiro Deus, quando ele recebia a mensagem, ele tinha a ousadia, a autoridade e a coragem de falar para o povo de Deus aquilo que Deus mandou que ele falasse. Deus sempre levantou os seus para estar alertando o povo a andar conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar de um profeta. Hoje eu quero falar de um profeta que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deu um bom testemunho desse profeta. E ao falar isto, eu creio que os irmãos já sabem de qual profeta eu vou estar falando aqui. Que o próprio Senhor Jesus Cristo deu um bom testemunho dele, falando assim: em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher, não pareceu alguém maior do que João Batista. Olha o que foi que Cristo falou de João Batista. Todos aqueles nascidos de mulher, todos os profetas, não teve nenhum que foi maior do que João Batista. Então hoje é sobre esse profeta
João Batista, que eu quero estar compartilhando uma mensagem para mim e para você. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 3, do primeiro versículo em diante. Lucas, capítulo 3, do primeiro versículo em diante. Lucas, ele traz uma narrativa bem mais explicada sobre esse profeta chamado João Batista. Lucas, capítulo 3, do primeiro versículo em diante. Assim diz a palavra do nosso Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e Tranconides e Lissânias tetrarca de Abilene. Versículo 2. Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Em outras traduções, meus irmãos falam, e foi nesse. Alguém pode falar na sua tradução, por favor? No 2. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, em outras traduções fala que veio a voz de Deus, é assim? Veio a voz a João Batista. Aqui já fala que foi uma palavra de convocação do Senhor no deserto para João. No versículo 3. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai reta as suas veredas, pois que todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. Versículo 6. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Versículo 7. João repreendia as multidões que vinham para ser batizado por ele, raça de víboras. Quem lhe persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzir, então, frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. E as multidões lhe rogaram: que devemos fazer? Então, diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas,
dê uma a quem não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira, repara. Versículo 12, meus irmãos. Chegaram, exclusive, alguns publicanos para ser batizados. E indagavam: mestre, como devemos proceder? E João lhe respondeu: não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com exortações, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Versículo 15. E a esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Versículo 16. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com fogo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua ira e ajuntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará a palha com fogo que jamais se apagará. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões e lhe pregava as boas novas. Versículo 19. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do seu próprio irmão, de Herodes, e devido às muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essa maldade a de mandar João para a prisão. Meus irmãos, esse é João Batista, a qual veio primeiro para endireitar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui no primeiro versículo do capítulo 3, nós vemos aqui a grande decadência política que estava acontecendo naquela época, a qual João foi levantado para endireitar os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Todas essas pessoas que foi falado aqui eram governadores totalmente más, principalmente Herodes. Herodes, o que ele herdou do seu pai, que foi Herodes o Grande, foi só a perversidade e a maldade que o seu pai tinha. Herodes era um rei perverso e um rei cruel, porque tudo isso ele herdou do seu pai, Herodes o Grande. Então aqui nós podemos ver nessa cena política que havia uma grande decadência, porque toda aquela região estava sendo governada e incomodada por homens perversos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 2, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdote. Nós sabemos que só existia o quê? Um sumo sacerdote. Não eram dois. Só existia um, que era Anás. Caifás foi aquele que o próprio Império Romano colocou ele como sumo sacerdote. Então aqui nós vemos no segundo ponto a grande decadência religiosa que estava havendo nessa época, a qual João foi levantado para endireitar,
para aplanar os caminhos do Senhor. Uma grande decadência política e uma grande decadência religiosa. Embora Roma tivesse substituído o sumo sacerdote Anás, sucedido por seu filho Eleazar, no ano 15 depois de Cristo, os judeus continuavam a conhecer a sua autoridade, porque o único sacerdote a qual foi levantado por Deus era Anás, filho de Eleazar. É por isso que Lucas ele põe o nome de Anás aqui, no versículo 2. E por isso Lucas incluiu o nome dele junto com Caifás. Agora olha quem é Caifás. Caifás, a quem os romanos tinham nomeado para também ser o quê? Sumo sacerdote. Então nós vemos aqui que naquele ano, naquele momento, a qual João foi levantado para planar os caminhos do Senhor, era um momento o quê? Muito difícil. Era um momento a qual realmente o povo de Deus estava totalmente desgarrado. Era um momento a qual o povo de Deus realmente estava totalmente longe de Deus. Por quê? Nós sabemos que foi 400 anos que Deus não falou com o seu povo. O templo estava lá, os sacerdotes estavam lá fazendo sacrifício, fazendo tudo. Mas Deus, 400 anos, Ele não fala com o seu povo. O povo está totalmente afastado, vivendo nas suas próprias vontades e pecando cada vez mais diante de Deus. E nesses dias tão difíceis que estava acontecendo aqui, veio a voz de Deus para João Batista. Aqui na minha tradução fala, no versículo 2, foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma convocação do Senhor no deserto. Meus irmãos, tantos fariseus que tinha naquela época, religiosos, saduceus, tantos doutores da lei que tinha naquela época, instruído em toda a lei, em toda a sabedoria, mas a voz de Deus veio para João Batista no deserto. Homem humilde, homem simples. João Batista, ele não teve a sua vida por preciosa. Antes ele teve a sua vida realmente em humildade. As suas vestes eram humildes. A sua dieta era totalmente ao contrário daquelas pessoas que ali tinham dieta totalmente abastada. A voz de Deus veio para João Batista. A Bíblia fala que Deus ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A Bíblia fala que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. A Bíblia fala que Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as que são. Para que ninguém o quê? Se glorie em si mesmo, mas que toda a glória seja dada a Deus. É por isso que a voz de Deus vem para João Batista. João Batista, nós sabemos que ele veio de uma linhagem sacerdotal. E ele vindo de uma linhagem sacerdotal, ele podia ter uma vida de bem-estar naquela época. Mas ele não quis viver essa vida. Ele quis viver uma vida simples, mas uma vida de grande temência ao Deus Todo-Poderoso, a qual chamou ele, a qual separou ele para preparar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi nesse tempo, meus irmãos, de grande decadência que João foi levantado. Versículo 3.
Depois que a voz de Deus veio até João Batista, o que foi que João Batista fez, meus amados? Ele ficou parado? Ele ficou parado? Não. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Jesus, ele ensina a mim e a você aí, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando a voz de Deus veio a João Batista, ele não ficou parado, ele saiu para poder anunciar o batismo de arrependimento para aquelas pessoas que estavam totalmente afastadas de Deus. João Batista foi. Porque todavia Jesus, ele mandou o quê? Ir. O que foi que ele fez com 70 discípulos? Ir. Ele mandou ir. E por que nós não vamos? E por que eu e você não queremos ir? Da mesma forma que Deus levantou João, da mesma forma que Deus levantou pessoas para ir, Ele levantou a mim e a você para poder ir. Para poder ir. Olha aqui no versículo 4. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Porque aqui já Isaías profetizava e falava de quem? De João Batista, uma voz que clamava no deserto. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparar o caminho do Senhor, tornai reta as suas veredas. Pois que todo vale será o que? Aterrado, e todas as montanhas e colinas o que? Niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão o que, meus amados? Aplanados. Trazendo aqui uma questão espiritual, era assim que estava a vida daquelas pessoas diante de Deus, totalmente tortas. Não era mais em linha reta, era totalmente tortas diante de Deus. Mas João, com sua palavra, com sua pregação de arrependimento, ele veio planear, ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Ele fala, pois todo vale será o quê? Aterrado. O que é um vale? É um buraco. Era assim que estava vivendo o povo de Deus. Então tinha que ser aterrado. E todas as montanhas e colinas, que eram altas, né? Eram muito altas, tinha que ser o quê? Niveladas. Niveladas. Né? Quando eu pego aqui nessa questão, eu vejo aquele povo que era autista, tudo, né? Os fariseus que eram cheios de soberbo. Mas tinha que ser o quê? Nivelado. As estradas tortuosas se transformaram o quê? Em retas. Os caminhos eram tortos do povo. E os caminhos acidentados eram o quê? Aplanados. Foi para isso que João veio, para poder aplanar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, a construção civil é algo genial. O Elton que está aqui tem que mais ter. Eu trabalho de pedreiro, meu pai. Quando é para começar um edifício daquele, quando a empresa compra o terreno, você chega no terreno, só que tem lá é mato, o terreno é acidentado, lá tem os altos, tem o baixo. A primeira coisa que a empresa tem que fazer, sabe o quê? É aplanar aquele terreno. Primeiramente é cuidar do terreno, para depois ser construído um edifício belo e exuberante diante de toda a sociedade. Então foi para isso que João veio.
Versículo 6, meus irmãos. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus o quê? Oferece. Olha aqui no versículo 7, meus irmãos. João repreendia as multidões que vinham para ser batizado por ele, raça de víboras, que lhes persuadiu a fugir da ira vindoura. Produzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comecei a cogitar em vosso coração: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos do quê? De Abraão. Meus amados irmãos, sabe para qual grupo de pessoas nesse momento aqui João estava falando? Aqui nessa exaltação de João tinha vários grupos de pessoas. Ali tinha uma multidão. Nesse sermão que João Batista estava aqui dando, tinha vários grupos de pessoas. E esse primeiro grupo aqui que João começa a falar, raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Esse primeiro grupo era um grupo chamado grupo de fariseus. Grupo de saduceus. Se nós formos ver lá em Mateus, ele falando aqui dessa mesma passagem bíblica, a Bíblia fala que muitos fariseus e dos saduceus iam até João Batista para ser batizados. Os fariseus, meus amados, nós sabemos, e os saduceus principalmente os fariseus, era um grupo religioso que predominava naquela época. Era um grupo de elites, pessoas que tinham condições, eram abastadas, tinham posses, mas eram pessoas totalmente soberbas, que se escondiam de trás da lei e cogitavam no seu coração, dizendo que tinham um pai Abraão. Mas João fala para aquele grupo de pessoas que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Arrependei-vos, raça de víboras. Era um grupo religioso soberbo, que queria que aqueles mais pobres carregassem um fardo que nem eles mesmos carregavam. Era um grupo religioso que não tinha piedade. Ele não ajudava o próximo, mas ele só sugava do próximo. Então, o primeiro grupo que João Batista exorta é esse grupo de fariseus e saduceus. E o interessante, meus irmãos, como eu falei, o profeta de Deus, ele não fala para agradar o homem, mas ele só fala aquilo que Deus mandou ele falar. E depois de ter falado isso para aquele grupo de fariseus, porque eles se escondiam na lei e falavam que tinha como pai Abraão. Olha o que é que João fala. O machado já está posto. Ele está falando para aquele grupo de fariseus. O machado já está posto. A raiz da árvore. E toda árvore que não der fruto será cortada e jogada aonde? Ao fogo. Meus irmãos, aqui nós vemos que foi 400 anos que Deus não falava com o povo. E quando ele levanta João para falar com o povo, João não veio para agradar. O que João quis transmitir para aquele grupo de fariseus foi isso. Ou vocês se arrependem, ou vocês serão lançados no inferno. A primeira pregação de João foi para agradar. Ou vocês se arrependem, ou vocês têm uma vida reta diante de Deus, ou então vocês vão ser para onde? No inferno. Ele fala que o machado já está o quê? Posto. A raiz da árvore, toda árvore que não der fruto será o quê? Cortada e jogada no fogo. Olha que pregação pesada, né? O povo ali passa 400 anos sem escutar a voz de Deus, talvez esperava uma mensagem que viesse a massagear o ego deles. Mas não, João chega pregando, sabe o quê? Arrependimento, e aquele que não se arrepende é lançado aonde? No inferno. Esse é o profeta de Deus. Meus amados, e o mais interessante, quando o profeta lançava a mensagem,
O profeta, em nenhum momento, ele faz apelo. Mas sabe o que é que faz o apelo? Quando entende a mensagem e compreende a mensagem, é o próprio quê? Povo. É o próprio pecador. Depois que João falou assim, ó, o machado já está morto. Vai ser cortado, lançado no fogo. Olha o que foi que no versículo 10. E as multidões lhe rogavam. O que devemos fazer então? Olha a pergunta desse grupo de fariseus. O que devemos fazer então? As pessoas que realmente fazem apelo. Porque eles compreenderam e entenderam a mensagem do profeta de Deus. E João fala no 11. Diante do que João as exortava, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem o quê? Nenhuma. Esse é o fariseu. Ele só tem o quê? Tudo para ele. Tudo para ele. Ó, quem tem 2 túnicas, tu pega uma e dá para quem não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira o quê? Reparta. Sabe, irmãos? Interessante que, muitas das vezes, meus amados, podemos nos encontrar assim, querendo tudo só para nós, não é verdade? E na questão do repartir? E na questão de dar? Como é que está nossas vidas? João, ele falou assim, ó, e lá no guarda-roupa, cheio de roupa que você tem, vai lá e tira um e dá não. Se tu tiver só 2 túnicas, tu tira um e dá. Às vezes, né, acontece com muitas mulheres, né? Não são todos, entenda. Às vezes a mulher no guarda-roupa, ela diz que não tem roupa para vestir. E ali tem 10, 15 peças. Não estou dizendo que são todos, irmãos, entenda, viu? Mas isso é da gente, não é verdade? Isso é da gente. E quando o João falou, se tu tiver 2, fica com uma e dá outra. Porque a igreja do Senhor, todavia, ela foi ensinada o quê? A dar e a não receber. Então, o primeiro grupo, meus irmãos, é o grupo de fariseus e saduceus. Agora, o segundo grupo de pessoas que estavam ali, no versículo 12. Chegaram, exclusive, alguns publicanos para ser batizados e indagavam. Mestre, o que devemos proceder? Aqui já era o quê? Publicanos. E eles também fazem o quê? O apelo, mestre. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Meus amados, o que eram os publicanos naquela época? Os publicanos eram agentes judeus contratados pelo Império Romano para receber os impostos cobrados pelo governo. Eram detestados pelo povo judeu, porque eles traíram a sua nacionalidade. Esses eram os publicanos, eram homens contratados para estar cobrando o imposto do governo. Mas por que as pessoas detestavam os publicanos? Porque eles cobravam além do que era para ser o quê? Cobrado. Naquele tempo tinha um valor estipulado para ser cobrado. Vamos dar um exemplo, se era 2.000, eles cobravam 4.000, eles exploravam o povo, o seu próprio povo. Mas esse grupo também, entendendo a mensagem de João, de arrependimento, eles fazem o apelo. E indagavam, mestre, como devemos proceder? E olha o que foi que João falou no 13. E João lhe respondeu, não deveis agir, não deveis exigir nada além do que vos foi o quê? Prescrito. João quis falar assim, vocês não podeis cobrar, mas daquilo que é para ser cobrado. Cobre só necessário. Que isso é louvável e bom diante. Então esse aqui foi o segundo o quê? Grupo. E o terceiro grupo, meus irmãos, no versículo 14. Então um grupo de soldados lhe inquiriu, e quanto a nós? O que devemos fazer? E ele nos orientou a ninguém molestar com exortações,
nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Quem eram os soldados? Os soldados eram aqueles do Império Romano que acompanhavam os publicanos quando eles iam o quê? Iam cobrar o imposto. E aqueles soldados combinados com os publicanos, eles ameaçavam aquelas pessoas ainda mais. Eles amoestavam. E ainda faziam falsa testemunha. E João ele falou, vocês têm que parar com isso. Vocês têm que estar contentes somente o quê? Com o seu salário. Com o seu salário. Então aqui nós identificamos 3 grupos. De fariseus, publicanos e dos soldados que andavam o quê? Com aqueles publicanos. Mas só que ali tinha várias pessoas. Estou só tratando de 3 mais específicos. E essa era a mensagem de João o quê? Batista. Nós podemos aqui perceber que João Batista, em nenhum momento, ele passou a mão o quê? Na cabeça das pessoas. Realmente ele exortava e ensinava o quê? Com toda a autoridade a qual Deus tinha dado o quê? Para ele. Esse é o profeta de Deus. Que não tem medo de falar a verdade. Que não tem medo de fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Até chegar ao ponto, as pessoas veem naquela exortação de João, as pessoas começam a pensar no seu coração e ter muita expectativa e começando a imaginar e perguntar, será que esse é o Cristo? No versículo 15, a esta altura as pessoas estavam em grande expectativa e imaginando em seus corações se porventura João seria o quê? O Cristo. Eu quero pegar outro ponto aqui de João. João sabia para que ele veio aqui. Ele veio para endireitar o caminho. João, em um momento, ele quis ser maior daquele que enviou, que foi Deus, e nem ser maior do que o Filho. No 16, ó. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias da sua sandália. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui mais uma vez, João Batista ele fala que Jesus, primeiro ponto, João Batista ele se diminui para que Cristo cresça. Só, não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. De maneira nenhuma. Vai vir alguém mais poderoso do que eu. Que eu não sou digno nem de me ajoelhar, ou de abaixar e desamarrar as correias da sua sandália. Eu não sou digno. Aqui nós vemos João, ele fazendo somente o seu papel. E todavia dando glória a quem? A Cristo Jesus. A Cristo Jesus. E mais uma vez aqui João fala, e esse, eu batizo com água, mas o que vai vir após mim, ele pode batizar tanto com água, como com o Espírito Santo. E também o que, meus irmãos? O fogo. Aqui mais uma vez, João cita o que? O juízo, o inferno. E ele fala, ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar o que? A sua ira, e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará a palha com fogo que jamais o que? Se apagará. Primeira vez que o povo vê o profeta falando, o profeta vem meio para, sabe? A pregação parece ser até pesada, né? Mas João não tinha medo de falar. Não tinha medo. Não tinha medo. João Batista, meus amados, ele era ousado. Ele tinha coragem. Quando ele viu uma coisa errada, ele ia lá e falava e acabou a história.
Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos acovardamos, vendo muita coisa errada do reino, não é verdade? E às vezes, para não constranger aquela pessoa, nós não falamos a verdade que ela precisa escutar. É por isso que da Igreja de Cristo, cada dia que se passa, do meio de nós surgem falsos profetas e falsos bobos enganando a muitos. Está vendo ele? O que é que a Bíblia nos ensina? Exorte o irmão com toda a longanimidade, com todo o quê? Amor. Mas quando eu e você não fazendo isso, quando eu e você não fazemos isso, nós estamos dando cabimento cada vez mais para que ele faça o que? Um engano no meio do povo de Deus. O profeta de Deus, ele não queria saber, meu irmão. Ele falava a verdade. Ele falava a verdade, embora a pessoa ficasse até sem falar com ele, mas ele não queria saber. A verdade foi falada e acabou a história. Meus amados, nós vimos aqui João exaltando fariseus, saduceus, publicanos, os saudados. Agora esse homem era tão ousado, ele tinha tanta coragem, que quem foi que ele foi exortar? Quem foi que ele foi exortar? Mesmo sabendo que podia morrer na mesma hora. Porque João sabia. Olha aqui no versículo 19. Contudo, né? Ele exortou todos aqueles grupos. Olha aqui no 19. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia o quê? Praticado. João Batista, mesmo sabendo das consequências, mesmo sabendo das consequências que ele podia sofrer por exortar Herodes, ele não teve medo. Só, ó rei, perverso, maldoso, adúltero, o que tu faz não é lícito diante de Deus. Tu és um rei perverso, tu és um rei mau, e além de tudo isso, tu és um rei adúltero. Olha a ousadia do profeta. E João sabia que naquela mesma hora ele podia, sabe o quê? Morrer. Naquele mesmo momento. Mas, meus amados, o profeta de Deus, ele não tinha a sua vida muito preciosa. Porque ele sabia que morrendo para ele, assim, o quê? Ia ser muito. Porque o que esperava ele era a vida eterna, era novos céus, era nova terra. É por isso que ele falava a verdade. Sabe por que muitas das vezes nós não falamos a verdade? Com medo até da morte. Porque estamos muito apegados nas coisas materiais desse mundo. Mas a partir do momento que você começar a realmente olhar para as coisas que é do alto, as coisas que são invisíveis, nós não vamos ter medo de falar aquilo que Deus manda nós falar. Porque nós sabemos que nossa vida não é terrena. A nossa terra não é essa. A nossa terra é celestial em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus Cristo não tinha a sua vida preciosa de maneira nenhuma. João sabia dos grandes danos que podia sofrer por exortar Herodes.
Mas, todavia, ele não teve medo de falar a verdade para Herodes. João preferiu morrer, mas cumpriu a missão a qual Deus determinou para que ele cumprisse. Ele cumpriu a missão. Ele preferiu morrer, mas obedeceu a Deus até o fim. João era um homem ousado. João tinha coragem. João tinha coragem. Tinha coragem. Meus amados irmãos, Deus ele quer que eu e você tenha a mesma ousadia que João tinha. A mesma coragem que João tinha. Para propagar o Evangelho que tem o poder para salvar toda criatura que se encontra nas trevas. Deus ele espera isso de mim e de você. Deus quer que nós sejamos ousados, que nós tenhamos coragem. Assim como Deus levantou os profetas, os apóstolos, até o próprio Jesus, para estar anunciando, levando a sua verdade. Nesse tempo presente, Deus levantou a mim e a você para levar a verdade. Nesse tempo presente, Deus levantou a mim e a você para levar a sua verdade para aqueles que estão perdidos nas trevas, para nós conduzir eles até a Cristo, que é a luz. O que eu e você, meu irmão, agora eu faço com meus pentecostais, sabe? Tome posse, meu irmão, desse compromisso. Diga amém. Tome posse desse compromisso. Isso é para mim e para você, meu. Sabe? Quantas pessoas nesse momento estão morrendo nas trevas? E como eu falei, quando a voz de Deus veio a João, ele não ficou parado, ele foi anunciar o batismo de arrependimento. As pessoas aí a fora estão esperando eu e você, para que nós possamos pregar esse evangelho que tem poder para salvar tanto o crente como o judeu e toda criatura. Tome posse, meu amado, desse compromisso. Deus espera isso de mim e de você. Que Deus seja conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando. Meus irmãos, quarta-feira, culto doutrinário, ensinamento aqui. Começa às 7h30. Para terminar, ninguém sabe, 8 horas, 8h30, né? Depende do, né? Porque às vezes está aquela pergunta, aquele negócio, né? Tem hora para começar, viu? E que nós possamos, meus irmãos, estar orando uns pelos outros. Estar orando pelo irmão Antônio, né? Ele já hoje não está aqui com nós, não sabe o que aconteceu. E que nós possamos estar orando a Deus para que Ele possa cada vez nos fortalecer mais e mais. Amém? Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor proporcionou para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por cada um que se fez presente hoje aqui, para adorar e glorificar a Ti.
Senhor, o que nós temos, ó Pai, é só te agradecer. Te agradecer muito. Nós não temos nada, Pai, a reclamar, nada, Senhor, nada. Muito obrigado. Senhor, eu entrego nossas vidas em tuas mãos. Nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá força para que nós possamos prosseguir nessa caminhada. Para que nós nunca venhamos desistir dela. Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada família, Pai, que reside aqui nesse bairro do Barroso. Que o Senhor possa estar abençoando e que o Senhor possa estar trabalhando naquelas pessoas que já escutaram a tua palavra através de nossos filhos. Senhor, estamos aqui para fazer a tua vontade e o teu querido. Nos usa, Pai. Faz conforme a tua vontade, conforme o teu querido. Muito obrigado. Senhor, meu Deus, assim como o Senhor nos deu um bom dia, Pai, nos proporcionando tudo. Eu te peço, Pai, nos dá uma boa noite de sono, que nós possamos dormir. Se for da tua vontade, nós possamos acordar amanhã. Nos dá para uma boa semana, nos teus caminhos, fazendo a tua vontade. Aqui eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.